Prática 1. Necessidade da instrução cristã. É muito certo, meus fiéis, que a muitos cristãos poderia-se lhes dizer as mesmas palavras que fazia o apóstolo São Paulo aos atenienses quando lhes dizia que adoravam a um Deus que não conheciam. Porque muitos há, em efeito, que professando a fé de Jesus Cristo, que participando de seus sacramentos, que praticando exteriormente os exercícios de sua religião, não obstante Jesus Cristo é para eles um Deus desconhecido, porque ignoram a grandeza de sua majestade, a eficácia de seus méritos, a extensão de seus preceitos, a santidade de seus sacramentos e a excelência das disposições com que deve recebê-los. Hábeis e muito instruídos em outras muitas coisas, ignoram a principal que mais lhes importa saber, qual é, segundo São Paulo, Jesus Cristo crucificado, seus mistérios, suas leis, seus sacramentos e seu evangelho. Ignorância deplorável, filhos meus, que é a origem dessa infinitude de culpas que inundam a terra e da condenação eterna de tantas almas que enchem o inferno. Para desterrar a ignorância desta paróquia, que o Senhor pôs a meu cargo e da que me pedirá estreita conta um dia, começo hoje uma série de instruções que ouvireis todos os domingos, se como é devido tendes cuidado de assistir. Nelas vos ensinarei tudo quanto vos convém saber para ficar perfeitamente instruídos nas 4 partes da doutrina cristã. Vos explicarei a multidão, variedade e uso das verdades compreendidas nos 12 artículos do símbolo, a necessidade, modo e forma de pedir a Deus o que expressam as 7 demandas da oração dominical, o sentido, extensão e gravidade dos deveres impostos em cada um dos 10 preceitos do Decálogo, o valor, eficácia e santidade dos 7 sacramentos, junto com as disposições com que deveis recebê-los. Feliz eu, se com um bom mestre conseguir explicar as verdades e obrigações da religião que professais. Mas, todavia, mais ditosos vós, se como dóceis e aplicados discípulos, sabeis aprender a viver como verdadeiros cristãos. Começarei hoje essas instruções pela que deve ser a base e fundamento de todas as outras, mostrando-vos a summa necessidade e obrigação que tendes de instruir-vos a fundo na doutrina cristã, conforme ao conselho do Espírito Santo. Non cessis fili audire doctrina, nec ignore sermones scientiae. Não cesses, ó filhos, de ouvir a doutrina, nem ignores os sermões da ciência. Se vós, filhos meus, tendes por coisa muito necessária adquirir todos os conhecimentos próprios de vossa profissão particular, se o médico julga como indispensável o instruir-se bem na medicina, o advogado nas leis, o lavrador nas coisas do campo, e cada qual no estado que professa, quanto mais necessário e indispensável deveis julgar ou aprender bem a principal de todas as profissões, a que é comum a todos, e a primeira que abraçastes? Não fosseis primeiro cristãos que médicos, legistas ou lavradores? Não é alguma coisa a mais sair bons cristãos que sair bons profissionais, bons artistas, bons letrados? De que serve, pois, ser sobressalente em tudo demais, se antes não se aprende a ser bom cristão? Ó, que dignos de lástima são aqueles que, aplicando-se com maior empenho a vários ramos e ciências humanas, que enriquecendo-se de muitas luzes e conhecimentos terrenos, mostram uma afrontosa pobreza de conhecimentos no que toca a religião e cristianismo. Eu certamente não reprovo os demais estudos. Eu não condeno a aplicação às ciências e às artes, mas sim reprovo que a ciência das coisas mais necessárias seja posposta a todas as outras. Sim, condeno que a ciência da virtude e salvação seja desatendida até o ponto de não ser já coisa rara encontrar pessoas do povo, artesãos e mocinhas, que em matérias de religião sabem muito mais que certos homens
de pró e que tem grande fama no mundo. Mas o que, dizeis vós? Sabemos já o credo, sabemos o Pai Nosso, o Decálogo, o número dos sacramentos e outras coisas essenciais. Que mais se necessita? Se necessita, filhos, que ademais do material das palavras, entendais bastantemente sua significação. É verdade que toda a doutrina está encerrada e compreendida nessas 4 coisas que me acabais de citar, mas nem toda está nela suficientemente declarada. Nem pode sê-lo sem um estudo, sem um mestre que vos desenvolva e explique o que nessas poucas coisas está reunido e compendiado. Assim, pois, não basta que me saibais recitar o credo. É importante entrar em seu espírito e substância, inteirar-se bem de todas suas palavras, compreender todos os seus artigos. Sem isso, jamais chegareis a formar-vos uma justa ideia do que é Deus em si mesmo, do que são os seus adoráveis atributos, do que é em qualidade de nosso Criador, Redentor, Santificador e um dia nosso premiador ou nosso castigador. Se falamos do Decálogo, vós veis claro que cada mandamento se expressa em poucas palavras. Amarás a Deus, não pronunciarás em vão o seu santo nome, não furtarás, não dirás falso testemunho, etc. Vedes que expressões tão concisas? Mas abaixo da brevidade dessas sucintas palavras, quantas obrigações não vos prescrevem de uma parte, e quantas culpas de outra se vos proíbem? Ah, se vós conhecesseis perfeitamente a multidão das obrigações impostas em cada mandamento, e conseguintemente a multidão de vossas transgressões, certo é que não seriam tão áridas, pobres e escassas as confissões que muito fazeis, não sabendo de que acusar-vos, quando tendes a pobre alma carregada de culpas, escasseando de pecados em meio da cópia e da abundância. Em dizendo, eu não roubo, eu não mato, eu não quero mal a ninguém, e outras rudezas deste estilo, já o haveis dito tudo. Mas o certo é que se um reto confessor, com indagações e perguntas, se põe a registrar os abismos de vossa consciência, às vezes encontra nela mais pecados escondidos que monstros que se ocultam no profundo seio do mar. Respeito aos sacramentos, pouco serve que saibais dizer-me quantos são. Se não quereis profaná-los, recebendo-os indignamente, algo mais convém que saibais. Convém que saibais qual é a natureza de cada um, quais os efeitos que produzem, quais as disposições que requerem. Uma coisa somente quero fazer-vos notar aqui, para que os convençais de vossa pouca instrução em matéria de sacramentos. Pode ser mais pobre, mais errônea e extravagante a ideia que muitos formaram do sacramento da penitência? Quantos não sabeis o modo de examinar vossos pecados, nem os motivos de formar dor, nem as condições de um bom propósito, nem as qualidades de uma legítima confissão? E, entretanto, é o sacramento que recebeis todos os dias, é o sacramento mais necessário para reconciliar-vos com Deus. E por dizê-lo tudo em poucas palavras, o pequeno catecismo que lhes foi ensinado quando crianças foi estudo suficiente para aquela idade, mas agora sois já adultos, se vos exige alguma coisa a mais. Aqueles primeiros rudimentos foram como a semente, que se coloca no campo não para que fique sempre assim no mesmo estado, mas para que a seu tempo nasça, cresça e produza frutos abundantes. Assim, filhos meus, à medida que avançais em juízo e adiantais na idade, deveis também adiantar-vos e aperfeiçoar-vos no conhecimento das coisas da religião. E por Deus, não me sejais tão simples de crer que já sabeis bastante. Mas, que muitos o fazeis tudo ao contrário. Apenas feita a primeira comunhão,
já não vos cuidais mais da doutrina cristã, já vos dais míngua de assistir tudo quanto se ensina. Já olhais esse ensinamento como uma ocupação pueril e um emprego de crianças. Que resulta daqui? O que não pode menos de resultar. Resulta que insensivelmente vais esquecendo da pouca doutrina que aprendestes na primeira idade. Resulta que depois de algum tempo já não vos fica dela mais que uma ligeira sombra. Resulta que ficam sem ideia alguma de religião, como se fosseis uns selvagenzinhos. Não sabeis formar um ato de fé, de esperança, de caridade, de dor, atos todos essencialíssimos ao cristão. Não entendeis que coisa seja a missa, a encarnação, a graça, o pecado, nem qual o meio de destruí-lo. Pode ter ignorância mais completa? Os confessores temeriam fazer-vos uma injúria se vos perguntassem sobre os artigos mais essenciais da fé. Mas demos que alguns lhe desse um dia vontade de fazê-lo. Demos que vos precisasse responder sobre a Trindade, a encarnação, a Eucaristia, etc. Ah, Deus meu, estou certo que alguns, somente por vossa ignorância, vos acharia incapazes de absolvição. E, entretanto, com a maior naturalidade, vós passais por tudo, confessais, comungais, vos colocais no matrimônio. E sem uma tintura de cristianismo, vos colocais à frente talvez de uma dilatada família. Que mais? Frequentemente vos encontrais aos extremos da vida ignorantíssimos, e aqueles preciosos momentos que deveriam empregar-se em outras coisas, é força que o sacerdote assistente vos empregue em instruir-vos e catequizar-vos. Se as diligências do sacerdote saem frutuosas ou não, só Deus pode sabê-lo. Na minha ideia, não há situação mais desesperada que a de um cristão ignorante das coisas da religião. Sendo ignorante, não pode menos que andar fora do caminho do céu. Não pode ser, senão que leva uma vida pouco menos que de besta, que de fera. E quem converte a esse cristão besta, ou a essa besta cristã? Quem converte a esse cristão besta, ou essa besta cristã? Poderá Deus fazê-lo, mas humanamente fica-se sem recursos. Que faremos para converter-lhe? Despertaremos em seu coração a fé das tremendas verdades da religião? Ele as ignora. Lhe citaremos atos de dor? Não os conhece. Lhe convidaremos aos sacramentos? Não sabe o que são. Lhe ameaçaremos com os tormentos do inferno? Não os compreende. Que meio, pois, empregaremos para reduzir a este infeliz? Dizei-os vós, que eu não sei. Todas estas reflexões que acabo de fazer devem convencer-vos, filhos meus, da absoluta necessidade que tendes de instruir-vos com tempo nas coisas da religião, da alma e da salvação eterna. Vós, homens literatos que me escutais, cultivai em boa hora esses estudos haveis dado. Mas não esqueçais o estudo da religião, que é a verdadeira sabedoria. Assim como essa religião nada teme tanto como ser ignorada, porque somente aborrece o que não a conhece. Assim, esta mesma religião, uma vez bem conhecida, vos preservará da incredulidade dominante, vos armará contra o vício e, santificando vossos estudos, fará que eles mesmos sirvam para a vossa salvação. Que diz respeito a vós, cristãos incultos, haveis de saber que não tendes outro meio de instruir-vos que assistindo ao ensinamento cristão. Quem sabe ler poderá instruir-se tomando um catecismo na mão, mas a vós que não sabeis, a doutrina que aqui se ensina é o único meio de instrução que vos resta. Portanto, tendes maior necessidade de assistir, e se não fizesse, estariam sob culpa grave. Entendeis? Digo, sob culpa grave. Vós, igualmente, pais e chefes de família,
Não esqueçais que, por razão de vosso estado, devereis ser os primeiros mestres de vossos filhos e dependentes. Mas, como ensinar-lhes o que vós mesmos não sabeis? Aprendei, pois, para poder ensinar. Mesmo que não estais em disposição de fazê-lo, guardai-vos de acrescentar indolência e incapacidade, permitindo que vossos filhos e dependentes passem os dias festivos sem vir à igreja e aprender a doutrina. De vossa parte, não sois capazes de dar-lhes esse passo saudável, mas não procurareis ao menos que vosso pastor tenha ocasião de dar a eles? Em geral, vos recomendo a todos a assistência às instruções cristãs, já que o Senhor vos fez a graça inestimável de acolher-vos no seio da verdadeira religião, já que por sua infinita misericórdia tendes quem semeie em vossas almas a semente da doutrina evangélica. Não a deixeis cair inutilmente por vossa culpa. Eu concluo pedindo a Deus, com um apóstolo, que vos enche do conhecimento de sua vontade e vos dê toda a sabedoria e inteligência espiritual, a fim de que vos conduzais de uma maneira digna de Deus, procurando agradar-lhes em todas as coisas, levando frutos de boas obras que vos façam dignos de ter parte na sorte dos santos. Amém.